Guardiões! Eu sou a professora Denise, a professora de EBD da turma 2012 e nós estamos aqui hoje para a terceira aula da nossa apostila. Mas antes eu vou pedir para você que não é inscrito ainda, se inscrever no nosso canal, dá um like aqui nesse vídeo e compartilha com os seus familiares, os seus colegas, tá ok? Então agora você pega aí a sua apostila, abra lá na página 67, pega também a sua Bíblia e vamos para a nossa aula de hoje. Pessoal, na aula passada a gente falou sobre a descoberta do livro milenar. Os guardiões, eles descobriram esse livro e para nós esse livro é a Bíblia Sagrada, que é uma coleção de livros. Ela é dividida em Antigo Testamento, Novo Testamento e ali contém todas as respostas que nós precisamos para a nossa vida. Então ela é um manual de vida, para que a gente possa viver uma vida de paz, de alegria, uma vida que realmente agrada a Deus aqui na Terra. A gente precisa sempre estar consultando a Bíblia Sagrada, tá ok? Então vamos lá. Depois dessa descoberta, na história ali dos Guardiões, eles encontraram uma mansão em ruínas. E enquanto eles estavam ali descobrindo aquela mansão, apareceu a Superbia, uma anciã. E aí o que acontece? O Domício, que era um dos guardiões, ele percebeu que embaixo das cinzas de uma lareira tinha um papel. Mas aí, quando ele estendeu os braços para pegar aquele papel, a anciã apareceu bem naquele momento. E aí, ela não foi muito assim receptiva com os guardiões. E os guardiões começaram a conversar com ela, mas ela estava com um semblante muito caído, de tristeza. E ela não gostou muito daquela conversa, então ela pediu para que os guardiões fossem embora daquele local. Eles pegaram e saíram então e seguiram o seu caminho. Mas aí o Domício lembrou daquele pedaço de papel que ele viu lá na lareira e que ele tinha pego, e ele pegou aquele papel e começou a contar o que estava escrito ali pro pessoal, começou a ler. E aí, olha só, eles descobriram que teve um baile em Pardin, o baile da revolta. E aí o que acontece? O povo de Pardin, ele caiu nas mentiras de morte. E aí o povo, ele se perdeu porque entrou dentro daquele reino que antes, comandado ali pelo rei Vitai, era um lugar muito bom de se viver e muito feliz para os anciões daquele lugar. O pecado entrou ali, a tristeza, e os guardiões descobriram isso. E olha só, você pode estar perguntando, tá, mas então o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, a mentira é pecado, a falta de perdão, quando você briga com o seu amigo e aí você não pede perdão, ou seu irmão mais velho, seu primo, quando você desobedece o seu pai ou sua mãe, isso também faz com que você fique longe de Deus, né? Porque o pecado é tudo aquilo que a gente faz e que a gente se afasta de Deus. Então todas essas coisas aí vai deixando o nosso semblante cada vez mais triste. E era assim que aquele povo estava. E olha só, os guardiões descobriram isso, que o pecado estava sobre a terra de Pardin. Então agora vamos ali ver as verdades bíblicas que tem na nossa apostila, nessa página 67 que eu falei com vocês. Então o princípio ali, é a separação entre Deus e o homem, né? E a verdade bíblica se encontra em Romanos 6:23, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, olha só, o pecado ele tem uma consequência, e a consequência é a morte.
Mas Deus, ele nos dá a vida eterna, de graça. E essa vida eterna de graça, a gente recebe por meio de Jesus Cristo, né? Em Jesus Cristo, o sacrifício dele lá na cruz. Então, olha só, esse versículo aqui, ele é muito importante. Depois nós temos ali em 1 João 3,4, acompanhe comigo aí, você com a sua Bíblia, diz assim, ó, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Tá, mas como assim transgride a lei? Ou seja, o pecado, ele não faz, quem peca não faz o que pede, o que Deus pede de nós. É a transgressão, ou seja, é você não fazer aquilo que você deve. Você está indo ao contrário daquilo que é para ser feito. Então, esse versículo aqui, ele é bem claro, né? Que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Aí nós temos ali, ó, a linha do tempo. Então, a linha do tempo, tá, mas como que surgiu o pecado no mundo? Então, assim, antes, né, da criação, Deus, ele já existia, e aí, então, ele, lá em Colossenses 1,16, fala, né, do Deus criador de todas as coisas, que nele foram criadas todas as coisas, as visíveis, as invisíveis. Depois ali tem o relato da queda em Gênesis 3:1-24, você pode abrir lá depois e ler, para você entender como o pecado entrou no mundo, né? Ali vai ter a questão da história de Eva, né? Com a serpente. E mais para frente lá nós temos sobre a volta de Jesus, né? Que está ali em João 1,14. Então depois você pega a sua Bíblia e olha esses textos lá para você entender essa linha do tempo. Aí nós seguimos ali com as nossas atividades da apostila. Você vai escrever, né? Pode ser com poucas palavras ali, o que é o pecado, segundo esses dois textos que a gente leu. Então, leia eles de novo e escreve ali o que você entendeu. Qual que é a consequência do pecado? Olha, aqui tá fácil, né? Se você olhar ali, uma daquelas verdades bíblicas já está dizendo qual que é a consequência do pecado. Depois nós temos ali, ó, existe algo em sua vida que você não pediu perdão a Deus? Então você para ali tudo que você está, né, fazendo, de escrever, e tenha um tempo para você refletir e você pensar, poxa, se tiver alguma coisa que eu preciso pedir perdão para Deus, aí você pode fazer uma oração e pedir perdão para Deus, né, para que Deus possa limpar o seu coração e você ficar livre dessa culpa, né, do pecado. Depois nós temos ali, como posso vencer o pecado em minha vida cristã? Tá, aí temos um texto bíblico lá em 1 João 1,9. Esse texto eu gosto muito dele, porque olha só o que ele diz. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa maravilhosa. Então a gente precisa confessar os nossos pecados a Deus, porque ele vai nos purificar de todo esse pecado e vai nos fazer, vai nos trazer a comunhão novamente com ele. Certo, pessoal? Então é o seguinte, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você agora se concentre aí nas suas atividades, não deixe a sua apostila em branco, certo? E eu aguardo você então para a próxima aula, tá? Então, boa semana para vocês, se cuidem. Se você puder também, curte aí, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e eu espero vocês na próxima aula, tá ok? Tchau, pessoal!